Om Shanti, Namastê, aqui é o professor Afonso e hoje eu estou aqui para mais uma live, né? Essa live de hoje eu vou conversar bastante com quem ama yoga, com quem já pratica yoga, com quem ainda não pratica, mas tem vontade de praticar e colocar essa filosofia linda na sua vida e também com quem tem vontade de ser instrutor de yoga e que vai fazer a nossa formação aqui da Casa Shanti, né? Só para relembrar, então, quanta galera vai chegando. Então, Silva, Marcos, Ana, Valda, Kleber, sejam todos bem-vindos. Enquanto a galera vai chegando, deixa eu só lembrar para vocês que nós estamos fazendo a contagem regressiva para começar o nosso curso de formação, né? O curso começa dia 12, daqui a alguns dias, né? Faltam exatamente 9 dias a partir desse vídeo aqui. Então, se você quer fazer sua inscrição, aproveita o momento, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Cirlane, boa noite. Célia. Gente, às vezes vocês têm uns nomes que eu sei que não é o nome de vocês, é o nome do perfil. Eu não tenho como falar boa noite. Márcia, seja bem-vinda. Eu vou pedir, então, para vocês, Manuel. Oi, Cris. Cristiana, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Ana. Seja bem-vinda também, Tânia. Sejam todos bem-vindos. Célia. Eu vou pedir vocês o seguinte. Aqui embaixo, ó, tem o ícone de um aviãozinho. Se você puder, clica nesse ícone e convida as pessoas para virem participar da live com a gente, que seria bem importante se você convidar, tá bom? Outra coisa que eu queria dizer é que você pode, por favor, clicar bastante no coraçãozinho aí, porque quando você clicar bastante, o Instagram vai avisar para mais gente que a gente já está online. Eu já estou com os livros aqui, que eu vou mostrar esses livros para vocês, esses livros que são importantes. Boa noite, Valda. Boa noite, Cris. E também tem aqui um ícone, tipo uma caixinha com um ponto de interrogação. Se você tiver alguma dúvida, você pode digitar aí, que eu consigo clicar e compartilhar a sua pergunta aqui, tá? Deixa eu só testar uma coisa aqui, só ver uma coisinha aqui. Só um instante. Ah, tá, muito bem. Porque eu preparei aqui umas imagens bem legais com as capas do livro, mas depois eu não consegui. Eu não estava vendo essa opção ali, porque eu queria ir colocando as capas aqui, sabe? Eu não estava vendo a opção, mas eu acabei de ver que tem essa opção. Só que para eu clicar nessa opção, eu tenho que fazer download das imagens. Será que eu consigo fazer isso aqui? Enquanto vocês convidam mais pessoas para a live, eu vou tentar, hein? Eu vou tentar, tá bom? Enquanto isso, Laura, vai escrevendo o título para mim, por favor, da live aqui. Gente, não vou sumir, ó. Eu tô aqui. Tem piscando aqui. Acho que agora voltou, não voltou? Deixa eu ver se deu certo esse negócio da imagem aqui. Ai, eu acho que deu, que eu vou poder mostrar a capa, que vai ser bem legal. Agora eu só preciso que vocês me falem se tá tudo certo, se eu caí e voltei. O pessoal tá cumprimentando a Laura aí, né? A Laura já tá online com a gente. Conta pra mim direitinho aí se tá todo mundo me ouvindo. Clica no coraçãozinho também para eu saber que tá tudo certo. Ah, a Silva já falou que sim, tá tudo certo. A Suzana também já falou que tá tudo certo aqui. A Ana também falou. Maravilha, maravilha. Então, gente, agora para começar a live, eu gostaria que vocês me contassem aqui no bate-papo qual é o livro, até pedi isso nos stories e apareceram livros que eu vou mostrar aqui. Quais os livros que vocês já leram e que mudaram a vida de vocês, assim, dentro do yoga, tá? Livros de yoga que vocês recomendam. Vamos ver se algum dos que vocês vão colocar aqui, se algum desses livros vai ser algum dos que eu vou apresentar. Qual livro de yoga que você já leu e que mudou a sua vida, que mudou a sua forma de pensar e principalmente que mudou a sua forma de praticar yoga? Olha, a Vilda está falando assim, Engenharia Interior. Vilda, eu não li esse livro ainda. Parece ser bem interessante, né? Pelo título. Quem mais já leu algum livro e que mudou? A Ana está falando o Yoga Tara Michael, é isso? Também não li. Na verdade, tem muitas publicações interessantes sobre yoga, né? E para eu conseguir selecionar 5 livros aqui hoje, foi difícil, tá? Deixa eu fixar o título aqui, pronto. E agora a nossa live já está toda prontinha, tá bom? Os Yoga Sutras de Patanjali, muito bem. Esse livro, acho que ele vai aparecer por aqui hoje, porque é um livro
chave, né, para quem, principalmente para quem quer se tornar instrutor. Então a live de hoje, o Yoga que Conduz à Plenitude, esse livro que a Cris citou é o livro dos Yoga Sutras, né? Estou lendo a Autoperfeição do Hermógenes, Yoga para Nervosos do Hermógenes. Estou vendo aqui o que vocês estão falando. A vida está falando, foi ele que me fez olhar correto sobre o Yoga. A Tânia está falando Autobiografia de um Yogi. Gente, eu acho que a gente lê os mesmos livros e que eu vou indicar livros que vocês já conhecem. Então, quando isso acontecer, eu quero que vocês comentem aqui também como que esse livro mudou a vida de vocês. Eu vou deixar o meu comentário. Para a gente começar, então, para eu começar a apresentar os 5 livros que são importantes para quem quer ser um instrutor de yoga ou para quem quer aprofundar na prática do yoga, é muito importante a gente estudar, né? A gente tem um curso de yoga gratuito lá no YouTube, né? Onde a gente está quase terminando o curso, e lá tem um passo que eu falo sobre a importância da gente manter o estudo, né? E o autoestudo. A pessoa que pratica yoga, ela sempre tem que estar estudando, né? Seja se autoestudando, se observando através das meditações, ou seja, com um livrinho debaixo do braço mesmo, né? Lendo alguma coisa sobre yoga, lendo alguma coisa sobre meditação. É muito importante que a gente sempre esteja estudando alguma coisa. Esse é um dos ensinamentos, né? Esse é um dos pedidos que vem lá dentro dos yamas e niyamas. Você sempre está fazendo o seu autoestudo e sempre está com algum livro também que trata sobre espiritualidade. Antigamente, indicava-se muito as escrituras antigas, as escrituras mais tradicionais. Aliás, tem um livro que ninguém falou aqui ainda, que é um livro muito importante para quem quer estudar yoga, por exemplo, que é o Bhagavad Gita, né? Então, é um livro muito importante. O Hatha Yoga Pradipika, são livros muito importantes para o praticante de yoga. Os Yoga Sutras vocês já falaram aqui, né? Mas agora, atualmente, eu sempre falo que é muito importante também a gente ler livros contemporâneos, né? De pessoas que vivem, né? De grandes mestres que vivem no presente e que trazem visões também do mundo presente para a gente poder ir colocando o yoga aí como parte, né, da nossa prática e aplicando no dia a dia para o tipo de mundo que a gente tem hoje. Vocês estão dando várias dicas de livros bem interessantes aqui, né? Yoga para Nervosos, Luz sobre o Yoga, que é um livro, aliás, onde a gente retira a nossa série do Sadhana Yoga, Raja Yoga, O Caminho da Meditação de Vivekananda, Autobiografia, Árvore do Yoga, O Caminho 3T. Muito bem, gente. Tem muitos livros que vocês estão indicando, a maioria desses livros eu já conheço, a maioria eu já li. E para quem não conhece a minha história de vida, né, eu comecei, na verdade, estudando na área da saúde. Né? Comecei a estudar na área da saúde, fiz uma graduação primeiro em terapia ocupacional. Na época eu tinha que estudar muito, né, para poder fazer as provas, ser aprovado na faculdade. E logo que eu saí da faculdade, já comecei a trabalhar e eu me interessei muito pela área da neurologia. E dentro da área da neurologia, eu fui fazer uma pós-graduação, e aí estuda. E aí tive alguns professores nessa pós-graduação de neuro que falaram sobre a meditação. E falaram como que a meditação era capaz de alterar quimicamente o cérebro das pessoas sem utilizar nenhum tipo de medicamento. E aí eu fiquei muito interessado nisso, mas o mais curioso é que os professores que falavam bem da meditação, eles não meditavam. Então, eu fiquei pensando, então, como que eu posso ensinar para os meus pacientes, na época, né, uma coisa que eu não faço? Como é que eu vou fazer? E aí eu me interessei pelo yoga e pela meditação. E daí começa todo o meu estudo, as minhas práticas, né? Fui fazer o meu curso de formação, fui praticar yoga, praticando com DVDs que eu comprava na banca, porque na minha cidade eu não conseguia muito encontrar professor, né? E aí acabei me tornando instrutor. E quando eu me tornei instrutor de yoga, eu era professor universitário na época, né? Tinha um consultório também, onde eu atendia também numa clínica na minha cidade, né? Como terapeuta ocupacional. E muito curioso porque eu gostava tanto do que eu aprendia nos cursos de yoga, porque geralmente na faculdade, quem mais é formado na área da saúde daqui vai saber o que eu estou falando. Na faculdade da área da saúde, geralmente a gente estuda muita doença, né? Tem até alguns tópicos sobre promoção, hoje fala-se mais sobre prevenção, há alguns anos não falava tanto, mas era muito doença. E no curso de yoga eu estudava saúde. E isso fazia muito sentido para mim, tudo que eu aprendia no curso de yoga. Então eu quis começar a levar isso para os meus pacientes na época, né? E aí eu fui estudando cada vez mais e eu comecei a montar os meus estudos, a minha salinha onde eu dava as aulas de yoga, onde aconteciam as aulas e as turmas foram aumentando cada vez mais e as pessoas falavam
comigo assim, yoga é modinha, não investe nisso não. E eu falava assim, não, mas para ser professor de yoga não tem muito investimento também, porque na verdade a gente não precisa de nada, né? Um tapetinho de yoga, talvez para o aluno ficar um pouquinho mais confortável, né? Eu gosto sempre de ter uma musiquinha, eu uso o celular, uma caixinha de som, não tem mais investimento do que isso, né? Para você ter um estúdio de yoga, você não tem que ter investimentos, na verdade, né? Então, as pessoas falavam comigo assim, não vai por esse caminho, yoga é moda. Mas eu escutei meu coração, sabe? E fui. E aí larguei a faculdade, deixei de ser professor universitário, que era uma coisa que eu gostava, mas eu gostava mais do yoga. Depois abandonei o consultório, depois abandonei a clínica e fui me dedicar exclusivamente ao yoga. E se eu tivesse escutado aquelas pessoas lá atrás que ficavam comigo assim, não vai por aí, isso não vai dar certo, hoje talvez eu não estaria aqui fazendo essa live falando sobre yoga, né? Então, assim, como a gente está com o curso de formação de instrutores aberto, eu tenho muito prazer em falar sobre isso, porque o curso de formação é um curso que ele muda a nossa vida, a nossa forma de pensar, ele traz visões diferentes de vida. Então, assim, para mim é super, super importante. Eu estou muito feliz, porque eu estou na contagem regressiva. Todos os anos a gente faz o nome de turma, né? A gente tira umas cartinhas de tarô para definir o nome da turma, do tarô mitológico hindu, e essa turma nova vai chamar Shiva. Então, se você quer participar da turma Shiva, né, do curso de formação, as inscrições estão abertas, faltam 9 dias para a nossa primeira aula. E a outra turma que está de férias, está acabando as férias também, já vai voltar para as aulas. Aproveita o momento, aproveita a oportunidade, tá? Se eu tivesse escutado as outras pessoas, não tivesse escutado o meu coração, hoje eu não estaria fazendo o que eu gosto de fazer, tá bom? A Valda tá falando o poder do silêncio, já li, não é do yoga, mas é muito bom, realmente, Valda. E a Cris está falando, eu sou psicóloga com pós em medicina psicossomática. Cris, eu adoro esse tema de psicossomática. A sabedoria do yoga é um excelente complemento para a área da saúde, com certeza, Cris, com certeza. Isso eu não tenho nenhuma dúvida, tá? E a questão da psicossomática faz todo sentido com o que a gente aprende no yoga, né? As camadas da mente, tudo direitinho. Muito bem. Vamos agora, já fiz um tempinho aqui para dar tempo do pessoal chegar na live. Vou começar a apresentar os 5 livros que são fundamentais para quem quer se aprofundar no yoga, mas principalmente para quem quer fazer o curso de formação instrutores de yoga. E aqui eu já vi que vocês já deixaram muito livro, e esse livro que eu vou indicar agora foi um livro que foi citado por vocês aqui. Olha que bonitinho, eu preparei até umas artes aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Vou tentar espelhar aqui, ó. Tcharam, deu certo. Olha que legal, Laura, vai ficar orgulhosa de mim agora, ó. Eu preparei. Então, o primeiro livro que eu queria indicar para vocês é esse livro chamado Autoperfeição com Hatha Yoga, do nosso querido e saudoso professor Hermógenes. O professor Hermógenes é um dos responsáveis por trazer o yoga para o Brasil, né? Inclusive a Valda, que está aqui na live, conheceu o professor Hermógenes pessoalmente, acho que ela teve até aula com ele, né? Então, esse é o primeiro livro que eu queria indicar. Eu estou aqui com o meu, é uma versão mais antiga, tá vendo? Uma versão um pouquinho mais antiga. Esse aqui foi um presente que eu ganhei quando eu comecei no yoga, e da Daniele, minha amiga de BH. E esse livro ele é muito, muito, muito legal. É um livro muito completo, onde o professor Hermógenes apresenta, porque todo mundo está falando assim, eu já li, é maravilhoso, e realmente. E a Ana está falando, eu tenho, mas eu não li. Vou tirar ele da estante hoje. Isso, Ana, tira esse livro da estante e leia, porque é um livro que nos ajuda muito a praticar yoga de forma diferente. E é muito interessante. Eu vou tirar a imagem aqui, depois eu volto a imagem, se for o caso, só para mostrar para vocês um pouquinho desse livro. Agora, como é que eu faço? Tá aqui. Eu sabia como é que tirava a imagem. Aqui, ó, o meu é a versão mais antiga, tá vendo? Uma versão bem antiga. Tem uma versão anterior a esse, inclusive é um livro que a gente consegue encontrar ele gratuitamente no Google para download. Eu acho que o próprio pessoal da Hermógenes disponibilizou, né? Mas é bom, né? Para poder ter ele na mão, né? Para poder ler. E a Tata falando, tem um filme dele na Netflix ou na Prime Video, isso, e tem no YouTube também, o vídeo sobre o professor Hermógenes. É bem legal, tá? E a Ivanista falando que o dela também foi presente. Aliás, a gente fica uma dica, né? A gente que pratica yoga e que gosta de yoga, dê a gente presentes, quando quer dar presente, dá presentes ligados ao mundo do yoga que a gente vai amar, com certeza, tá? Boa noite, Elisângela, seja bem-vinda.
Então aqui, ó, eu queria só mostrar um pouquinho do sumário desse livro para vocês e falar por que eu escolhi esse como um livro sendo fundamental para quem quer ser instrutor. Olha só. Primeiro, ele tem a parte 1 do livro, ele vai falar sobre as generalidades, né? Sobre os que praticam yoga, o yoga melhora a qualidade de vida. Ele fala o que é Hatha Yoga. Hatha Yoga, será que é uma ginástica? Ele vai falar sobre isso. Depois, a parte 2, ele vai falar sobre pranayamas, que é um livro bem grossinho, tá vendo? Meu é velhinho. Depois, a parte 3, ele fala sobre os asanas. Depois, a parte 4, ele fala sobre as purificações, né, os crias. Aí vai falar sobre o banho, sobre a lavagem estomacal, sobre a limpeza do nariz. E esse livro é tão completo. E depois ele vai, a parte 5, ele vai falar sobre higiene alimentar. Vai falar sobre quem come carne, sobre quem é vegetariano. Depois ele fala sobre repouso, a importância de você descansar, a importância de você relaxar. A Roseli está perguntando qual que é o nome, está invertido na imagem. O nome é aqui, ó. Quando eu compartilho assim, está invertido também? Conta para mim. O nome é Autoperfeição com Hatha Yoga, um clássico sobre saúde e qualidade de vida do professor Hermógenes. Conta para mim se quando eu compartilho assim também está invertido, tá? E aí é um livro tão completo, conforme eu estava falando para vocês, que ele vai falar sobre higiene alimentar. Então, ele vai falar sobre a parte da alimentação. Depois ele vai falar sobre atitude mental. Depois ele vai trazer os programas para você praticar, para você colocar em prática. Inclusive ele fala sobre os asanas. Acabei de fazer uma aula sua pelo YouTube muito boa. Que bom que você gostou e que bom que estava praticando lá. Depois a parte 10, yoga para todas as idades. E aí tem uma questão muito interessante, assim. Ele tem um apêndice. E esse apêndice, ele fala aplicações yoga terapêuticas, ou seja, posturas de yoga para melhorar várias questões da nossa saúde, né? Fala sobre yoga e ciência psicológica ocidental. Cadê a nossa psicóloga que está aí na live? Então, esse livro fala sobre isso, né? E depois ele ainda vem com receitas culinárias, com receitas vegetarianas. Então, é um livro, assim, muito especial. A Ivanise está falando assim, eu fui iniciada no yoga com os livros do professor Hermógenes. Ivanise, foi um dos primeiros livros também que eu li sobre yoga. E é um livro que ele fica aqui sempre que eu posso para poder consultar, né, aquela parte onde ele fala sobre o repouso, sobre Yoga Nidra. Esse livro é muito importante. A Cris está falando assim, eu tenho alguns livros do professor Hermógenes e são excelentes. Realmente, são livros muito bons. Então, para você que pratica yoga e quer se aprofundar nessa filosofia, para você que quer fazer o curso de formação de instrutor, tá aqui um livro que eu indico muito. Principalmente pela linguagem, né? Esse é um livro que ele não é um livro muito técnico, ele tem uma linguagem muito simples para quem conhece yoga, para quem não conhece, e ele vai apresentar muita coisa boa aí, tá bom? Aí o que eu fiz, gente? Eu separei um trechinho do livro que eu queria compartilhar com vocês. De todos os livros que eu trouxe aqui, esse é o primeiro, eu separei um trechinho. Eu peguei uma parte aqui bem importante, que ele fala sobre jejum. Olha que interessante. Poxa, mas um livro de yoga falando sobre jejum? É isso mesmo. Muitas pessoas acham que yoga é atividade física, né? E eu vivo batendo nessa tecla aí na Casa Shanti, a gente tenta colocar isso muito para os alunos. Yoga não é atividade física. Yoga é um caminho espiritual. Yoga é uma filosofia de vida, né? Então aqui esse livro é um livro bem completo. E aí ele fala assim sobre jejum. Ó. Na maioria dos indivíduos, o estômago é uma espécie de forno siderúrgico que nunca apaga, que desconhece repouso, que desconhece parada, que desconhece recuperação. Claro que isso não pode deixar de ser causa de mau funcionamento e de envelhecimento precoce do órgão. Ajuntando ainda a falta de cuidado na escolha dos alimentos, os abusos qualitativos e quantitativos, as frituras, os alimentos mal ensalivados, engolidos quase inteiro, os refrigerantes. Pode-se imaginar como o nosso amigo estômago deve ter reclamações e protestos a fazer. Não é de admirar que, vez por outro, ele adoeça. Então, olha só, um livro de yoga falando sobre alimentação, sobre jejum. Então, isso é que eu gosto, inclusive, da prática de yoga, sabe? Porque é uma prática que a ideia é a gente aplicar no dia a dia fora do tapete, né? Quem me acompanha pelos stories vê, por exemplo, que eu faço atividade física, eu vou na academia, por exemplo. Mas eu vou na academia, terminei o treino, acabou. A prática de yoga não funciona assim. Quando eu enrolo o tapetinho de yoga, aí começa a prática verdadeira.
porque aí eu vou aplicar os passos do yoga, né? E isso inclui, inclusive, alimentação. Então tá aqui a indicação do primeiro livro, Autoperfeição com Hatha Yoga. Eu perguntei nos stories e vários de vocês falaram sobre esse livro, e esse é um livro que eu considero fundamental para todo mundo que ama yoga, que pratica yoga, que gosta de yoga e principalmente para quem quer fazer a formação de instrutores de yoga. Falando sobre a formação de instrutores de yoga, eu quero aproveitar para dizer que você não tem que comprar nenhum livro para fazer o curso da Casa Shanti, tá? Quem faz o nosso curso recebe todas as apostilas para você fazer download e você vai ter as apostilas aí para sempre na sua vida para você consultar, tá? Não precisa comprar nenhum livro com a gente não. Aqui são só as indicações para quem quer se aprofundar ou ter o livro, tá bom? Vamos para o segundo livro? Vamos ver então se vocês acertam qual é o segundo livro que eu vou apresentar para vocês, que para mim é um livro fundamental para quem quer se aprofundar no yoga e para quem quer fazer o curso de formação. Vamos lá? Ô Laura, a gente devia ter sorteado um livro aqui, hein? Podia ter aproveitado essa live para sortear um livro bem legal aqui. Quem sabe a gente faz isso ainda? Se tiver um jeito de sortear aqui, a gente pode pegar um desses meus livros aqui e sortear um deles, hein? Porque vários eu tenho 2 cópias, então qualquer coisa a gente pode sortear. A Cris está falando, o livro Yoga Caminho para Deus, do professor Hermógenes, é lindo. Cris, você acredita que esse livro eu ainda não li? E mais de uma pessoa me indicou esse livro. Eu não encontrei esse livro ainda. Eu vou ler, tá? A Elisângela está falando, oba, acho que é por causa do sorteio, né? Mas como é que eu faria um sorteio numa live, hein? Acho que eu já sei. Depois eu escrevo um número aqui e a gente faz uma confusãozinha ali, tá bom? A Luz do Yoga está indicado, é um livro que anda aqui comigo direto, que é um livro do Iyengar, que eu uso muito. Gente, eu só não sei como é que eu faria um sorteio por aqui, não. Talvez é melhor eu colocar no feed, né? Eu sortear um livro lá no feed do que na live. Eu faço isso. Então, tá prometido. O próximo livro que eu vou mostrar aqui, eu vou sortear para vocês, tá? A Cris está perguntando, será o Bhagavad Gita o próximo? Será que o Bhagavad Gita vai estar aqui hoje? Vou mostrar para vocês aqui, ó, preparei as imagens. O próximo livro que eu considero que é fundamental para quem quer estudar yoga e para quem quer se aprofundar no yoga é esse livro aqui, ó. Tcharam! Feche os olhos e abra sua mente. Uma introdução à meditação espiritual. E esse livro eu vou sortear ele, tá? No final da live, a gente faz uma postagem, não sei se faz hoje ou se faz amanhã, depois eu olho isso com a Laura, e a gente vai sortear esse livro aqui no Instagram da Escola Casa Shanti. Exatamente esse, até com essa marquinha aqui, ó, com esse marcador de texto. Exatamente esse livro aqui eu vou sortear, que é um livro meu. Eu tenho um monte de cópias desse livro. Eu vou sortear esse livro para vocês, tá bom? Lá aqui no Instagram da Escola Casa Shanti, tá? Ai, são coisas que eu nem tinha preparado, né, Laura? Mas vamos lá. Vamos sortear o livro. A gente vai dar um jeito de fazer esse sorteio. Vocês pediram e a gente faz. Por que eu considero esse livro um livro fundamental? Porque esse livro ele vai falar sobre a meditação. E quando a gente estuda yoga, a gente vai entender que a meditação é o êxtase. Ela é o êxtase da prática do yoga. A palavra asana, né, eu falo muito sobre isso no curso, ela significa sentar com conforto. Então é claro que a gente faz, por exemplo, os asanas do yoga para a gente trabalhar os nossos chakras, para a gente melhorar as dores do corpo, para a gente ter mais saúde, porque o corpo ele precisa de movimento. É claro que a gente faz yoga, a gente faz asanas para isso, né? Mas os asanas, eles são feitos principalmente para nos ajudar a sentar para a meditação. E esse livro aqui é um livro que ele fala sobre a meditação espiritual. Afonso, mas yoga não é religião, então não, realmente não é. Yoga não é religião, é uma filosofia de vida. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai entender que a meditação, ela nos coloca em contato com algo muito maior que a espiritualidade. Então esse livro, por exemplo, quem faz o curso de formação de instrutores comigo na Casa Shanti, eu falo para a pessoa, cara, tipo, você tem que meditar. Você tem que tirar alguns instantes para meditar, porque você vai ensinar a meditação depois para outras pessoas, né? Então, esse livro ele ensina tudo sobre meditação. E de tudo que eu já li na minha vida sobre meditação, foi o livro que eu mais gostei. O livro que eu mais gostei, foi a leitura que eu mais gostei sobre meditação.
tá? E não dá para separar yoga de meditação. São duas coisas que caminham juntas, né? E esse livro, Feche os Olhos e Abra Sua Mente, ele é da editora Ananda Marga. Ei, Marjorie, tudo bem? Esse livro, ele é um livro para mim que é um livro fundamental. Vou sortear esse livro e no final da live já está vindo a ideia aqui de como que vocês têm que fazer para participar do sorteio, porque é legal sortear para quem está na live, né? Lá no final da live eu vou falar como que você vai fazer. Eu vou criar uma palavra, aí vou postar uma foto do livro, do sorteio, mas só vai ganhar o livro quem for sorteado, mas a pessoa tem que comentar lá alguma palavrazinha que eu vou revelar aqui durante a live, tá bom? Assim é mais justo com quem está aqui, né, durante a live para concorrer, tá bom? Eu medito todos os dias, comecei com a meditação e depois descobri o yoga. Cara, eu também comecei com a meditação, depois eu descobri o yoga. E a maioria das pessoas é o contrário. Elas vêm para o yoga e depois elas vêm para a meditação. E a meditação é algo tão importante que esse mês na Casa Shanti, né, nosso programa de yoga online, o tema é meditação. Aliás, para quem já fez a inscrição do curso de formação de instrutores de yoga, esse mês, todas as sextas-feiras à noite, nós temos meditações guiadas ao vivo. Então nós vamos ter meditações dinâmicas, a gente vai fazer ali perto do carnaval, né? Já que a gente não vai ter o carnaval aí por causa da pandemia, da aglomeração, os alunos da Casa Shanti vão pular carnaval meditando, né? A gente vai fazer a Kundalini Yoga na sexta-feira de carnaval e eu vou apresentar outras técnicas também de yoga. Então, se você é aluno da Casa Shanti, está super convidado amanhã às 19h30, amanhã sexta-feira, todas as sextas-feiras do mês de fevereiro. E para quem já fez a inscrição no curso de formação de instrutores, já vem participar com a gente. Inclusive, se você está em dúvida aí, não sei se eu faço, não sei se eu não faço, eu vou deixar para depois, aí deixa para depois, mas você já vai perder as meditações. Então, tenta já fazer sua inscrição, né? Se você vai fazer o curso, já faz sua inscrição para você poder participar, tá bom? Então, mostrei aqui o segundo livro que eu acho que é um livro fundamental, e esse livro, exatamente esse, com essa marquinha cor-de-rosa, eu vou sortear para vocês. No final da live eu vou explicar como que vai ser o sorteio, tá? O livro de meditação tem o Raja Yoga, o Caminho da Meditação do Vivekananda. Conheço e é um livro maravilhoso, mas é uma linguagem mais técnica, né? Eu acho que não é um livro que qualquer pessoa consegue ler e entender. Esse livro aqui, ele tem uma linguagem bem simples. Vou mostrar para vocês aqui o conteúdo que eu marquei aqui, ó. Lá na página 22, tem uma pergunta muito interessante, assim. O que é exatamente a meditação? Não é interessante essa pergunta? O que é exatamente a meditação? Porque quantas vezes que a gente fala com as pessoas, eu medito, e a pessoa fala, mas o que é a meditação? E aí você fica, a meditação é para sentir, não é para falar sobre, né? Eu concordo, mas aqui ele explica. E olha a resposta que ele dá. Então, a linguagem, geralmente, são linguagens muito simples. A resposta, ó, o que é exatamente a meditação? Ele responde, muitas vezes, a meditação ela é descrita como um método para manter o pensamento concentrado. Contudo, o pensamento concentrado a que se refere não é concentração em absoluto. Concentrar-se em seu objeto preferido ou no sorvete não é meditação. Meditação é o processo pelo qual concentramos a mente na fonte de consciência que existe em nosso interior. Esse processo nos leva a descobrir aos poucos que a própria consciência é infinita. Por essa razão, o objetivo da meditação é por vezes descrito como método de autorrealização. Olha que interessante. Meditação não é concentração. Olha o que ele fala. Se você concentrar no sorvete, você não está meditando. Olha que importante isso, né? Então ele explica aqui que meditação é o processo pelo qual nós concentramos a mente na fonte de consciência que existe em nosso interior. Aí ele fala, né, descrito como método de autorrealização. Aí vem a pergunta, e o que é a autorrealização? Aí você vai ler o livro para você saber o que ele responde, o que é autorrealização, tá? Esse livro aqui, ó, exatamente esse, eu vou sortear, tá? Vou colocar até um autógrafozinho aqui, te parabenizando. Então a gente vai sortear esse livro lá, aqui no Instagram da escola, no final da live. Aí eu vou explicar para vocês, para dar preferência, né, para quem está acompanhando a live, eu vou falar uma palavrinha que você tem que deixar no comentário para você participar do sorteio, tá bom? Vamos então para o nosso terceiro livro. Vocês estão gostando dos livros que eu estou mostrando? Está sendo novidade ou não? Depois vocês me contam aí, tá?
vou apresentar para vocês o terceiro livro. E esse é um livro, na verdade, não é simplesmente um livro, ele é um fichário. Esse aqui, ele é muito da parte física, da parte dos asanas, tá? Vou apresentar para vocês aqui. Tcharam! Esse aqui. Esse livro, ele chama Guia Prático de Posturas de Yoga, ou GUIP. Esse livro, como eu expliquei, ele não é bem um livro, ele é um fichário, ó. Tá vendo? Aqui, ó, dá pra ver que ele é todo... E aí, quando você abre, ele vai ter aqui todo um conteúdo de yoga, né? De asanas. Ele tem muito conteúdo de asanas. E aí você abre aqui, ó, por ser um fichário, destaca uma página e aí você pode estudar sobre um asana. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui uma página, ó. Aí eu destaco e eu fico com a página para eu poder estudar sobre um asana, por exemplo. Gente, só mais uma coisa que eu quero relembrar, principalmente quem chegou na live depois. Você que faz o curso de formação de instrutores de yoga com a Casa Shanti, você não precisa comprar nenhum livro, tá? Você só compra se você quiser. Você ganha todas as apostilas, tá bom? Bom, aqui, por exemplo, eu peguei uma página, ó, da postura da montanha. Esse é um livro que vai falar muito sobre os asanas, tá? Só que ele é diferente porque ele traz um bem detalhado. Aqui atrás ele vai passar as instruções de como você faz para montar a postura, por exemplo, da montanha, como montar o asana. Ele fala sobre os benefícios, por exemplo, ele fala aqui, ó, ensina os alinhamentos fundamentais aplicados a todos os asanas. Otimiza o tônus dos músculos posturais que sustentam o alinhamento natural da coluna. Cria estabilidade escapular e pélvica. Se você não sabe o que é isso, por isso que a gente tem que fazer o curso de formação, porque no curso de formação a gente tem aula de anatomia. Expande a consciência corporal, cultiva estabilidade, serenidade, equanimidade. Então observa que ele fala sobre os benefícios físicos e fala sobre os benefícios emocionais, sobre os benefícios mentais. Ele traz uma qualidade essencial de cada asana. Da montanha, por exemplo, ele fala estabilidade. Ele tem aqui, ó, do lado, uma tabelinha. Deixa eu colocar aqui maior assim, ó. Peraí, ó. Ele tem aqui do lado uma tabelinha que ele fala sobre os pranas vayus, ele fala sobre os vayus, ele fala sobre os doshas, vata, pitta e kapha de cada postura. Ele apresenta variações das posturas, né? Então formas diferentes de fazer a mesma postura. Ele fala sobre os chakras, né? Qual chakra está sendo ativado, qual chakra está sendo trabalhado nesse asana. Ele fala sobre os elementos ativados e sobre sistemas corporais que são equilibrados. Então, assim, é claro que para você entender sobre o sistema corporal, você saber o funcionamento dos chakras, sobre os vayus, tudo isso você tem que estudar pra caramba, né? Então, quem pratica yoga tem que estudar. E aí, esse é o conteúdo que entra no curso de formação. A minha função como professor é explicar isso, o que é e de que maneira que isso acontece durante uma prática de yoga, tá? Então, ele fala os cuidados, as contraindicações das posturas, e ele geralmente fala o simbolismo do asana também. Dentro do curso de formação, a gente estuda também o simbolismo e a gente estuda também a mitologia, né? Para ficar mais fácil para o aluno saber qual que é o benefício dessa postura. Se ele lembra da historinha associada com a postura, ele vai saber falar para os alunos. Então, por exemplo, aqui ele está falando, ó, a montanha representa a estabilidade do elemento terra. Na mitologia indiana, o monte Kailash é o local de nascimento de Shiva, o patrono, o criador do yoga, né? A estabilidade da montanha nos convida a experimentar a serenidade absoluta de Shiva, nos alinhando com a presença silenciosa e inabalável do ser real. Legal pra caramba, né? Então esse conteúdo aqui, esse GIP, eu indico muito para quem quer principalmente ser instrutor de yoga, tá? Então para quem quer ser instrutor, é um livro pesadinho, na verdade um fichário da editora Integrativa, tá? Geralmente eu converso com os meus alunos do curso de formação e aí quem quer comprar o livro, se quiser, se organiza, pede todo mundo junto, né? Que ganha um desconto. E é um livro que eu indico pra caramba. Gostaram dessa dica desse livro? É um livro bem especial. Depois vocês me contam aí se tá indo bem, se vocês estão gostando dos livros. Faltam 2 livros para eu poder... Eita, esse livro é pesadão. Faltam 2 livros para eu poder
Voltou, gente? Conta pra mim se voltou ou se tá travado ainda. Preciso saber porque ainda tem 2 livros para mostrar para vocês. Será que tá travado? Não tô vendo nada, nenhum comentário de ninguém. Conta pra mim, por favor. Alguém comenta pra mim se tá travado, se tá tudo certo. Por favor. Eu acho que tá travado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sair e vou entrar de novo. E aí você entra aqui para eu te mostrar os 2 últimos vídeos, tá bom? Ou então, Laura, me dá um help. Está travado? Eu não sei, ninguém está falando nada. Mas está dando um monte de coraçãozinho, então me parece que vocês estão na live, mas eu não estou tendo nenhum feedback aqui. Só tem muito coraçãozinho. Então eu acho que vocês estão aí. Laura, eu mandei uma mensagem no seu número do WhatsApp, mas também estou vendo que você agora está online. Acho que você está visualizando. Aí você vai me falar se está aqui. Eu só não consigo de verdade ler os comentários. Não está aparecendo mais nenhum comentário para mim. A Laura me falou que voltou e que a gente está, então, tudo certo. Mas ninguém responde. Acho que está travado aí o bate-papo, infelizmente. Tá? Mas tudo bem. Tudo bem, então. Então vamos continuar aqui para não cair e não ter que voltar, porque senão eu sei que eu perco alguns de vocês. E lembrando que daqui a pouco eu vou explicar para vocês como que funciona aqui, como que vai funcionar o nosso sorteio. Tá bom? Maravilha? Então vamos lá, vamos continuar. Vou mostrar para vocês. A única interação que eu estou vendo de vocês, gente, é o coraçãozinho. Então, para eu saber que não está travado, clica bastante no coraçãozinho, porque eu sei que está todo mundo aqui comigo, eu não estou falando sozinho aqui, tá? Então vamos lá. Vou pegar o próximo livro que eu vou mostrar, e esse próximo livro é um livro que foi muito comentado por vocês quando eu perguntei sobre livros. A Autobiografia de um Yogi. Esse livro do Yogananda foi um livro muito especial, assim, que eu li antes mesmo de fazer o curso de formação de instrutor. Quando eu ganhei, esse foi um livro que eu ganhei de presente, e quando eu ganhei esse livro, eu comecei a ler, e eu pensava assim, nossa, isso é ficção científica, isso não é verdade não sei o que, sabe? A minha mente era muito fechada, sabe? Eu não entendia nada dessas questões de chakras, de meditação, e eu achava que eu tinha um conhecimento sobre espiritualidade. E aí quando eu li esse livro, é que eu percebi que eu não sabia nada. Continuo não sabendo, né? Tanto que eu estudo pra caramba. Mas esse é um livro que é muito importante, porque o Yogananda foi uma pessoa autorrealizada, né? E aí, inclusive, tem um trecho desse livro que ele fala, ele descreve um trecho muito lindo, que ele descreve o momento, uma visão da autorrealização, uma visão do Samadhi, que é o objetivo que pratica yoga busca o Samadhi, né? Tem um outro capítulo também, o capítulo 22, que ele conta uma história linda que chama O Coração de uma Imagem de Pedra. Vocês já leram esse livro? Se vocês já leram, talvez vocês vão saber, vão lembrar dessa história. Então é um livro denso, um livro também que é muito interessante você ir lendo. Tem os filmes sobre esse livro, né? Que vale muito a pena a gente assistir, e é um livro que eu recomendo muito, principalmente porque ele trata muito da questão da espiritualidade, tá? É uma pena não estar conseguindo ler mais os comentários de vocês, porque travou para mim os comentários. É uma pena mesmo, porque eu queria ver o que vocês estão falando sobre esse livro aí, tá? Mas só de vocês estarem aqui comigo já está maravilhoso. E aí, como sempre, eu estou mostrando um trechinho de cada livro, e eu queria só um pedacinho aqui, olha só. É uma conversa aqui, ó. Durante meses, depois da primeira vez, entrei em estado de estática união, compreendendo diariamente por que os Upanishads dizem que Deus é rasa. A palavra rasa ali significa suprema delícia, né? Certa manhã, porém, apresentei um problema ao mestre. Quero saber, Senhor, quando eu encontrarei Deus? E o mestre responde, você já o encontrou. Oh, não, Senhor, eu acho que não. O meu guru sorria. Estou certo de que você não está esperando um personagem venerável enfeitando um trono em algum cantinho antisséptico do cosmos. Perceba, entretanto, que você imagina que a posse de poderes miraculosos é a prova de que alguém encontrou Deus. Não.
Pode-se adquirir o poder de controlar o universo inteiro e, não obstante, descobrir que Deus se esquiva. O progresso espiritual não é medido pela exibição de poderes externos, mas apenas pela profundeza da bem-aventurança alcançada com meditação. Deus é a alegria sempre nova, é a alegria inesgotável. Olha que interessante. Então, quando o aluno pergunta para o mestre ali, né, o Yogananda aprendendo ainda, né, ele pergunta, será que eu já encontrei Deus? E o mestre fala, já. Toda vez que você encontra felicidade, você encontrou Deus. E aí depois tem muitos mantras, né? Inclusive tem uns mantras, né? Quanta alegria sempre nova, quanta alegria sempre nova. Então são os mantras que são apresentados, né, do Yogananda. Então é um livro muito especial para quem quer estudar yoga, quer se aprofundar, quer conhecer mais sobre a filosofia do yoga, sobre o caminho do yoga, né? Então eu recomendo muito. Autobiografia de um Yogi é um livro muito especial. Esse livro eu ganhei há muitos anos atrás. A primeira vez que eu escutei o mantra do Yogananda foi numa aula de teatro. Eu fazia teatro lá no interior de Minas, lá tem um festival de artes cênicas. Eu era bem jovenzinho mesmo e eu entrei para um grupo de teatro, porque eu queria fazer teatro, queria saber interpretar. E aí foi muito bom para mim, porque eu era muito tímido, né? E então eu aprendi muitas técnicas para me soltar, para relaxar. E um dia, num exercício que o professor propôs, Geraldo Lafayette, o nome do meu professor, ele utilizou os mantras do Yogananda. E eu fiquei tão encantado que eu pedi ele, você pode me prestar esse CD? Porque eu amei aquele CD, foi maravilhoso. Aliás, esse CD está disponível lá no YouTube, né? Na Casa Shanti, está o CD inteiro disponível. Muito bem. Eu não vou poder perguntar para vocês agora qual o próximo livro, né? Porque eu vou ter que apresentar, já que eu não estou lendo mais o que vocês estão escrevendo, não estou conseguindo ler. Então já vou direto mostrar qual é o nosso quinto livro que eu indico para quem quer se aprofundar no yoga. E esse livro aqui, gente, é um livro que é muito, muito, muito importante. Está aqui. Yoga, a arte da integração. Na verdade, esse livro Yoga, a arte da integração, é a tradução dos Yoga Sutras. Então, assim, para você que pratica yoga, para você que gosta de yoga, para você que quer se aprofundar no yoga e para você que, claro, vai fazer o curso de formação de instrutores, os Yoga Sutras é leitura obrigatória. Para você entender, né? O Yoga Sutra é um livro escrito por Patanjali. Eu abordo muito essa questão no curso de formação de instrutores de yoga, porque existem algumas linhas que falam que Patanjali foi uma pessoa, né? E a ele são atribuídos outros livros como a Gramática, como alguns livros de Ayurveda também. E esse Yoga Sutras, que é o primeiro livro escrito sobre yoga, e outras pessoas falam que não é uma única pessoa, que era um grupo de sábios, né, que todos assinavam com o pseudônimo Patanjali. E aí no curso a gente fala um pouquinho mais sobre isso, e também sobre a parte mitológica de Patanjali, né? Não sei se vocês já ouviram a história daquela senhorinha que ia todos os dias no templo rezar e pedir para que ela tivesse um filho. E aí, em um momento, uma cobrinha entra dentro da palma da mão dela. E ela entende que aquele ali é o filho dela. E ela começa a cuidar dessa cobrinha, né? E essa cobrinha se torna Patanjali. Histórias mitológicas também que a gente aprende no curso de formação. Esse livro aqui é um dos comentários dos Yoga Sutras. E por que é importante a gente ter um Yoga Sutra comentado? Porque às vezes quando a gente pega para ler, como é uma tradução do sânscrito e essa tradução do sânscrito foi para o inglês, do inglês foi para o português, às vezes a gente perde, a gente não entende muito. Por exemplo, ó, deixa eu ler um sutra aqui para você, ó. Sei lá, vou abrir aqui aleatório. Quando a mente está distraída por pensamentos não desejados, precisamos investigar a natureza do oposto. Esse é um sutra, né, o número 33. Aí você pensa, pô, é uma frase, né? É uma frase, mas é muita coisa que está contida nessa frase, né? E a gente precisa entender. Então você pega o livro dos Yoga Sutras, é legal você ter um livro que seja comentado. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês no meu. Olha só como que é o meu livro. Dá uma olhada. É todo rabiscado, todo marcado, todo. E eu escolhi, né, estudar no livro dos Yoga Sutras com os comentários
Rohit Mehta, né, esse indiano, e ele deixa esses comentários assim para a gente entender direitinho, né? Uma frase, por exemplo, ó, tem uma frase aqui, talvez você pega lá o primeiro sutra, fala assim: agora começa uma discussão sobre o yoga. Aí você, ah, beleza, vou passar para o segundo sutra. Não, você tem que entender o que ele quis dizer. Essa frase, né? Tão pequenininha, agora começa uma discussão sobre yoga. Aí ele fala Hatha Yoga Nushasana, né? Então, Hatha denota situação auspiciosa, ou melhor, apropriada. Então, quando ele fala agora começa uma discussão sobre yoga, que é o primeiro sutra, né? Ele está falando agora vai começar uma discussão sobre yoga. O yoga chegou para você agora, né? E não é em outro momento, não foi lá atrás quando você começou a praticar, por exemplo, é agora que chegou para você. Então, assim, nessas frases, a gente tem muita coisa que é dita. Então, é bem interessante a gente pegar uma versão comentada. E aí, a versão comentada que eu mais gostei de estudar, já li outras também, inclusive tem muitas gratuitas na internet, tem muitas boas na internet também. Tem uma do Carlos, que é muito boa, mas essa aqui, para mim, é a que eu achei que eu tive mais facilidade, tá? O Yoga, a Arte da Integração, da editora Teosófica, tá bom? Muito bem, então eu apresentei para vocês os 5 livros que são fundamentais para quem quer estudar yoga, para quem quer se aprofundar no yoga e, claro, para quem quer fazer o curso de formação de instrutores. Última vez que eu vou falar sobre isso, antes de explicar como é que vai ser para a gente fazer o nosso sorteio, tá? Última vez que eu vou explicar sobre isso, faltam 9 dias para a primeira aula do curso de formação. Se você quer participar, aproveite o momento. Acesse o nosso site casachante.com.br, veja todo o conteúdo, é um curso riquíssimo para você sair do zero e virar um instrutor de yoga, tá? Para aplicar isso na sua vida e na vida das outras pessoas, inclusive ter uma nova profissão. Nós temos até pessoas já formadas em yoga que estão repetindo e fazendo o curso da Casa Shanti junto comigo para poder estudar, para poder aprofundar, porque o nosso curso é muito completo. Eu peguei tudo o que eu já estudei de yoga e coloquei dentro dos módulos. Então a gente tem uma carga horária muito grande e o curso é certificado. E na Casa Shanti você não compra o certificado de yoga, você vai estudar. Você vai fazer estágio, você vai fazer prova, você tem a área de membros, você tem estudo dirigido. É um curso para mudar a sua vida, a sua forma de praticar yoga e a sua forma de ensinar yoga. Eu preparei com muito carinho. Eu preparei para passar para os alunos assim como eu gostaria que tivesse sido passado para mim. Inclusive, vários cursos que eu fiz externos, como curso de mudras, curso de pujas, tudo de pranayamas, de ajustes, tudo isso está dentro da nossa formação, tá? Então, se você quer, faça a sua inscrição, porque amanhã já tem uma aula de meditação, tá? Para a gente poder, durante fevereiro inteiro, a gente vai ter meditação às 19h30. Combinado? Bom, gente, como expliquei para vocês, a live travou, né? Os comentários estão travados porque o telefone tocou, alguém me ligou, então não sei o que aconteceu aí, que o Instagram travou os comentários. Eu vou explicar para vocês. Laura, como é que a gente vai fazer para sortear esse meu livrinho? Eu tenho outro, por isso que eu estou sorteando esse. Não sei agora.